Olá pessoal, meu nome é Isabela do Mandala Espiritual e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Lua no signo de Virgem. Eu gosto de iniciar todo o vídeo explicando um pouco sobre o que é a Lua. A Lua no mapa astral, ela fala sobre como que a gente pode se nutrir. Ela representa também a mãe, não só a figura materna, mas também o que o arquétipo da mãe representa. Mãe é aquela que cuida, nutre o filho com leite, cuida dele para que ele possa se desenvolver e se tornar, né, um ser humano mais forte. Então a Lua, ela traz isso pra gente, né? Como que a gente pode estar tendo esse tipo de nutrição. E a nutrição dela também é muito sobre as nossas emoções. Então, como que a gente pode estar se equilibrando emocionalmente. A Lua também fala sobre um lado nosso inconsciente. Todo mundo tem um lado inconsciente. E tem o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. A Lua, ela representa esse inconsciente pessoal. Então, conhecer a Lua, o signo que está a sua Lua e a casa que está a sua Lua, também é uma forma de você se autoconhecer, porque você vai vendo mais os seus comportamentos inconscientes. Às vezes você tem um certo hábito que você não sabe por que você tem e está nas suas raízes. Então, assim, a Lua é a raiz. Então, é muito importante saber a Lua, né? Conhecer o signo que está a sua Lua, a casa que está a sua Lua. Vamos lá, vamos iniciar. Como se nutrir? Como a Lua em Virgem pode estar se nutrindo? Primeira coisa que eu gosto de falar é que o signo de Virgem é o signo do servir, é o signo do ser útil. A Lua no signo de Virgem, a primeira coisa que ela precisa fazer para se nutrir é se sentir útil. Então, uma Lua desequilibrada no signo de Virgem vai ser uma pessoa que não está fazendo nada com a vida, não está sendo produtiva, não tem uma rotina. Então, para você que tem Lua no signo de Virgem, você precisa ser útil. Você não pode sentar, por exemplo, no sofá, na frente da televisão, assistindo Netflix o dia inteiro, jogando videogame. Você vai estar se desequilibrando totalmente. Lógico que todo mundo tem que ter um tempo de lazer, mas só que a Lua no signo de Virgem, ela precisa ter esse lazer, mas estar dentro da rotina dela esse tempo de lazer. Ela precisa fazer coisas úteis. Há uma Lua também que para se nutrir, ela precisa ter uma rotina. Então ela precisa ter uma organização na rotina dela. Uma coisa que eu sempre dou de dica para quem tem Lua em Virgem, né? Eu sou uma pessoa, eu não tenho Lua em Virgem, mas eu tenho muitos planetas no signo de Virgem. E eu tenho um planner que eu planejo o meu dia, né? O planner diário. Esse planner é um quadro. E nesse quadro eu escrevo, assim, tem todos os dias da semana, né, de segunda a domingo, e uma barra, assim, de importantes. E aí eu escrevo todas as tarefas no dia anterior, né, por exemplo, hoje, que eu tô gravando esse vídeo, é quinta-feira. Então eu vou escrever quinta de noite todas as tarefas da sexta-feira, e aí na sexta eu já sei o que eu tenho que fazer, aí cada tarefa cumprida eu já risco. Então a Lua em Virgem, gente, isso é muito importante para a Lua em Virgem, ela saber tudo o que ela precisa fazer no dia dela e ela ir cumprindo lá, arriscando e se sentindo útil. Isso daí a Lua, pessoa que tem Lua em signo de Virgem fizer isso, ela vai estar se nutrindo. Isso daqui é uma dica muito valiosa que eu dei para vocês, hein? Outra coisa no signo Lua do signo de Virgem. Virgem é um signo que fala da saúde, casa 6 também é uma casa que fala muito da saúde. Então é muito importante ela estar com alimentação balanceada e cuidar da saúde. Porque o signo de Virgem, gente, tanto o signo de Virgem quanto pessoas que têm muitos planetas na casa 6. Também outra dica muito valiosa que eu vou dar, hein? Se a pessoa não se cuidar, e aí depois de se cuidar, pegar e ser útil para os outros, né? Curar os outros, ajudar a curar e a cuidar dos outros. Se ela não fizer isso, ela adoece. Então, o signo de Virgem é um signo que a pessoa adoece se ela não faz essa movimentação, né? De se cuidar e cuidar dos outros, de se servir com o que é necessário para ela e depois de servir os outros com o que foi útil para ela. Se a Lua em Virgem não fizer isso, ela adoece. E adoece com o quê, né? Primeiro, Virgem, ele é regido por Mercúrio. Mercúrio é o planeta do mental. Então, primeira coisa é doenças psicológicas mesmo, depressão, ansiedade e outras coisas, né? Mas é muito importante a pessoa estar nessa movimentação, porque senão vai ser atingido por isso, sim, né? Normal. Tudo é energia nesse mundo, então é muito o que você planta, você vai colher.
E outra coisa também da lua em virgem, né, que ela rege o intestino grosso. Então a pessoa ela pode ficar... o intestino grosso é uma parte tão importante, mas tão importante do nosso corpo, porque se a pessoa fica enfesada, que pode acontecer com a lua no signo de virgem, se ela fica enfesada, além disso atingir o lado mental e emocional dela, né, dela ficar mal-humorada, dela ser mais rígida ainda, né, porque o signo de virgem já é a terra, então aquela terra vai ficar mais rígida ainda. Então vai trazer rigidez, vai trazer mau humor, crítica, vai ficar extremamente crítica. E outra, né, quando você fica enfesado, isso vai liberando toxinas ruins pro seu sangue. Então afeta outros órgãos, outras partes do corpo. Então é muito importante a pessoa cuidar da própria saúde, da alimentação e colocar lá na rotina dela, né, esse fator. Para mim, uma outra dica que é muito importante para a lua em signo de virgem, para ela se nutrir, é ter autocompaixão. Gente, isso daí foi uma coisa, como eu falei, né? Eu tenho vários planetas no signo de virgem. Foi uma coisa que eu demorei a sacar. Mas, gente, é necessário ter autocompaixão. Não dá para ficar se criticando e se autoanalisando, cobrando perfeição o tempo inteiro. Porque a gente não é perfeito o tempo inteiro, né? E tem aquela frase que, assim, o seu melhor hoje pode ser... você dá 20% o seu melhor amanhã pode ser 50%. Mas o seu melhor depois de amanhã pode ser o quê? Só 5%. Isso depende muito, sabe? Então tem que parar de se cobrar tanto, ter mais autocompaixão, porque às vezes com outro ser humano você vai ter muito mais autocompaixão com os erros dele do que quando é você que erra. Então o signo de virgem ele tem que desenvolver isso, sabe? Eu preciso cuidar de mim e preservar mais as minhas emoções, me proteger contra as minhas críticas, contra esse excesso de perfeição, né, de cobrar tanta perfeição que não existe. Então é assim que a lua em virgem ela pode estar se nutrindo. Como foi a mãe da pessoa que tem a lua no signo de virgem. Virgem ele não é um signo muito caloroso, então a mãe dessa pessoa não foi uma mãe, aquela mãe clássica, né, que vai abraçar e acolher as emoções. Não, é uma mãe que já foi mais fria, mais distante, cobrava mais os filhos, né? Muito lado intelectual também, né? Desse lado mercurial, então assim, você precisa estudar, você precisa ser alguém, então cobrava muito. Não era uma mãe que podia criticar muito o filho, assim, ficar analisando muito o filho e o filho nunca se sentir suficiente. Isso é uma coisa que acontece muito com pessoas que têm lua no signo de virgem. Dessa autocobrança já ter vindo da mãe, já ter vindo lá nas raízes, assim. A pessoa não se sente suficiente porque a mãe sempre fazia comparação com outras pessoas, sempre ficava criticando muito. Você não pode ser assim, você não pode ser assado. Então, assim, a pessoa já traz isso desde do lado maternal dela, né? Desde a mãe dela. A mãe do signo de virgem também, né, pode ser, na verdade, sim, né, tanto a mãe como o ambiente familiar. Pode ter sido um ambiente com muito nervosismo, né, já que tem essa questão mercurial. Então, em que, poxa, qualquer ação poderia resultar em alguma coisa. Então, era um ambiente tenso, um ambiente familiar tenso. Pode também trazer isso. E é uma mãe, assim, que pode ter criticado muito o filho e deixado de elogiar, então ela não recebeu o elogio, e isso pode afetar até a autoestima de quem tem a lua no signo de virgem. Inclusive, é normal a gente encontrar pessoas que têm lua em signo de virgem que têm baixa autoestima por causa dessas críticas que já começaram desde a família, do lado familiar. E que vão continuando pela própria pessoa, né? Porque virou um hábito inconsciente dela se criticar. Então, o lado positivo da lua em virgem, para mim o lado muito positivo é produtividade. Eu lembro assim que eu conheço algumas pessoas com lua em virgem e eram pessoas que, interessante assim, que eu conheço bem, né? Então eu sei como é que elas eram na infância. Então era aquela criança que sempre tinha o guarda-roupa organizado, o quarto organizado, deixava tudo organizado.
Isso é uma coisa positiva também, né, gente? E também era uma criança, conheço outra pessoa que gostava muito de seguir as regras. Então, regras é processos cumpridas. Então, se ia para a escola, a regra é escutar o que o professor vai falar. Então, não pode ficar conversando enquanto o professor está falando. Então a pessoa ficava calada e ouvia e anotava tudo que o professor escrevia, porque a regra era essa. Então isso vem muito assim, né? E é uma coisa que precisa ser nutrida, né? É importante, porque senão fica um caos. Então isso é uma coisa positiva. O ruim é quando é em excesso, né? Que aí fica o quê? O lado negativo. É excesso de crítica, cobrar perfeição, baixa autoestima por causa desse excesso de crítica que, como eu falei, já vem desde a infância. Um lado positivo também, né? Como essas pessoas, elas são pessoas muito mentais, normalmente são pessoas muito inteligentes também, que conseguem analisar uma situação muito profundamente. Então, isso é um lado positivo. Enfim, gente, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu também não tenha deixado de falar nada, porque eu faço meio esses vídeos sem pensar muito, né? Mas caso vocês queiram fazer a leitura do mapa astral de vocês, é só entrar em contato comigo nesse e-mail mapasemandalas@gmail.com ou pelo Instagram do canal Mandala Espiritual Oficial. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Tchau, tchau.